قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. Prezados irmãos e companheiros, Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano por um propósito. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos e enviou-nos nessa face da terra. Qual é o nosso objetivo aqui nessa face da terra? Allah subhanahu wa ta'ala próprio disse no Corão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não viemos aqui nessa face da terra para passar férias. Nós não viemos nessa face da terra para curtir. Não, nós viemos nessa face da terra para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E se nós formos a ver, a vida do ser humano, a vida do mu'min, a vida do muslim, é aquela que está inserida no ibadat. Se faz uma ibadat, depois de uma ibadat vem outra ibadat e assim sucessivamente. Por exemplo, há pouco tempo estivemos no Ramadã. Estávamos a jejuar no mês de Ramadã. Se nós formos a olhar para o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam no seu hadith ele diz: Bunya al-Islam ala khams. Bunya al-Islam ala khams. 5 coisas. Fundação do Islã são 5 coisas. Quais são essas 5 coisas? Shahada la ilaha illallah. Testemunhar. Todos nós testemunhamos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala é único e Nabi sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Iqam as-salat. Estabelecer o salat. Nós praticamos o nosso salat, alhamdulillah. Nós efetuamos o nosso jejum, só no Ramadã. Passou há pouco tempo, mês de Ramadã. Os dias de Ramadã, aqueles belos dias e belas noites, passaram há pouco tempo. Estávamos a fazer ibadat. Dentro do mês de Ramadã também, um dos outros pilares do Islã, qual é? Pagar o zakat. Houveram pessoas que pagaram o seu zakat dentro do mês de Ramadã. O muçulmano está constantemente a fazer ibadat. Ibadat atrás de ibadat. E depois do Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos o Hajj. Estamos no mês do Hajj. São meses de Hajj. Infelizmente esta ação de Hajj é uma ação que muitos de nós não dá atenção. Muitos de nós não dá atenção. Ora porque diz que não, essa ação não é para mim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, Hajj não é para mim, é para os outros. Quem disse que não é para si? Quem disse que não é para si? Não, eu não tenho dinheiro, então não é para mim, eu não vou me preocupar. Quem disse? Então nós não damos muita atenção a esta mesma ação do Hajj. Então falar de Hajj, meus irmãos, Hajj é uma ação muito grande. Allah subhanahu wa ta'ala, quando explica no seu Corão acerca da construção do Kaaba, quando Ibrahim a.s. e seu filho Ismail a.s. construíram o Kaaba, toda aquela história que nós já conhecemos, e já falamos aqui também como é que foi a construção do Kaaba. Ibrahim a.s. construiu com seu filho Ismail a.s. como é que eles construíram, como é que era antes, como é que ficou, tudo já explicamos aqui. E depois dele construir aquela mesma casa de Allah subhanahu wa ta'ala, depois de Allah subhanahu wa ta'ala disse para Ibrahim a.s. chame as pessoas, faça i'lan para as pessoas virem até aqui. Vem dito no hadith que Ibrahim a.s. disse para Allah: oh Allah, aqui não tem ninguém, esta é uma zona que não está habitada. Eu vou fazer i'lan, vou chamar para quem? Vou chamar a quem? Ninguém está aqui. Quem quer ouvir essa minha voz?
Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. Allah diz no Corão: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ. Que você chama, você faça a sua ação de chamar. Eu hei de fazer pessoas virem. Esse é meu trabalho. Eu hei de fazer pessoas saírem de muito longe para vir aqui. Você faça o seu trabalho de chamar as pessoas. Então vem dito no hadith que Ibrahim alayhi salam colocou os seus dedos no ouvido e ele chamou as pessoas. Oh gente, venham para o Hajj. E no hadith ainda vem que esta voz de Ibrahim alayhi salam foi escutada por todas as pessoas. Aqueles que se encontravam vivos também escutaram. E aqueles que não se encontravam vivos também escutaram o chamamento de Ibrahim alayhi salam. E aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a eles, fez eles responderem labbaik Allahumma labbaik. Todas as pessoas escutaram este chamamento de Ibrahim alayhi salam. Então isso é para mostrar a nós, meus irmãos, que esta ação de Hajj é uma ação muito importante. Infelizmente, o grande problema que nós temos hoje em dia é, primeiro, dissemos que não. Como eu disse no princípio, esta ação de Hajj não é para mim. Allah subhanahu wa ta'ala diz que Hajj, para aquela pessoa que tem capacidade para quê? Capacidade para viajar, capacidade para poder pagar a sua hospedagem lá e capacidade de deixar a sua família aqui também com alguma provisão. Então para esta pessoa o Hajj é obrigatório. Hoje em dia Allah subhanahu wa ta'ala facilitou, temos pacotes onde você vai ver o pacote, vê ali qual é o valor do pacote e vê quanto você tem. Eu tenho esse valor para ir, para pagar o pacote, para pagar a estadia, tudo já está incluso no mesmo pacote. E para deixar para minha família também aqui, então o Hajj é obrigatório para si. O Hajj é obrigatório para si. O grande problema qual é hoje em dia, meus irmãos, é que nós perdemos a vontade de ir fazer Hajj. Hoje nós perdemos a vontade de ir para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós conseguimos ir para todo canto do mundo. Já fomos 2, 3 vezes para a China, para Dubai, não sei, 4, 5 vezes já fomos, né? Para Portugal, Inglaterra, já fomos quantas vezes? Mas você pergunta a essa pessoa, quantas vezes você já foi para Meca, Medina? A de ouvir Molana aí, lá fica muito cheio, não dá. Casa de Allah? China não é muito cheio. China não tem pessoas. O país mais populoso do mundo não tem pessoas. Lá não há problema, você pode ir. Em Dubai, não há problema, você pode ir. Mas casa de Allah, já tiramos justificação. Esse é o nosso grande problema. Outro grande problema qual é? Outro que nós temos é, não, Molana, eu tenho capacidade para fazer Hajj, mas eu quero esperar ir com minha esposa, quero esperar ir com meu filho, quero esperar ir com meus pais. Vai, Hajj é obrigatório para você, faça você. Se você tem possibilidade para fazer o Hajj e a sua esposa não tem possibilidade, então para você é obrigatório, vai você fazer Hajj. Porque para si é obrigatório. Para ela ainda não é obrigatório, porque ela não tem ainda capacidade, não tem possibilidade. Mas para si é obrigatório. Não, eu quero esperar ir com minha esposa junto. Vai, no Qabr você não vai estar com sua esposa. No dia de Qiyamah, quando Allah perguntar assim, que eu dei possibilidades e assim, você por que não foi fazer Hajj? Você vai responder que estava esperando minha esposa. Essa é a justificação que a gente vai dar para Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, eu era muito romântico, então não podia viajar sem minha esposa. Vamos dar essa justificação? No dia de Qiyamah tem você com Allah.
É você com Allah. Tua esposa não vai estar aí. Teus filhos não vão estar aí. Teus pais não vão estar aí. Ainda vão fugir de si. Que resposta você vai dar perante Allah subhanahu wa ta'ala? Você tinha capacidade. Você tinha possibilidade. Mas não foi fazer Hajj. Não, eu estava à espera de juntar mais dinheiro para ir com minha esposa. Nós sempre viajamos em família. Então eu estava à espera de juntar dinheiro. A morte apareceu antes de você conseguir ir. O que você vai dizer perante Allah? Isso é um outro grande problema que nós temos. O outro grande problema é que a gente passeia todo o mundo, mas Makkah, Madina não queremos ir. Existem pessoas que a gente ouve falar, eles dizem para nós, olha Molana, eu já não tenho férias. E eu quando tenho férias, minhas férias eu passo em Makkah, Madina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Há outros que quando saem férias não conhecem outro sítio a não ser Dubai, a não ser agora, como chama, Tanzânia, Zanzibar, nas praias, Pemba. Mas você pergunta, bem, você saiu de férias, conseguiu fazer a Umrah? Não, Molana, não. Eu fui na África do Sul, Cape Town. Eu fui passear em Dubai, levei a família para conhecer Dubai. Makkah, Madina, que é a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, Makkah. Então é de nós pararmos e pensarmos, meus irmãos. Parar e pensar como é que está o meu imã. Como é que está o meu imã? Aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deu condições a ele de vir apressadamente para o Hajj. Isso não custa nada hoje em dia, como eu disse no princípio, não custa nada. É só nós procurarmos saber. Acabou o Ramadã, estamos no mês de Shawwal, daqui a pouco as pessoas estão a viajar, procurar saber nas agências qual é o pacote. Outro grande problema também é esse, quando você quer ir ver pacote, já quer ir no melhor pacote. Há mais até. Você não tem dinheiro para ir no A+, mas quer ir no A+. Não, mano. Você tem dinheiro suficiente para ir no pacote D, vai. Cumpra com sua obrigação. Não, Molana, eu tenho que ir no pacote A+. Então ainda não tenho dinheiro, então não vou. Né? Existem vários pacotes. Se no pacote D vai de acordo com as suas possibilidades, vá, é obrigatório para si, Hajj. Outro problema, qual é que nós temos? É de que as pessoas vão dizer, Molana, Allah ainda não me chamou. Essa é a resposta mais fácil de dar. Mas você já foi fazer Hajj? A resposta qual é? Allah ainda não me chamou. Mas tem capacidade, tem possibilidade. Está toda hora a passear overseas. Mas para Hajj e Umrah, qual é a justificação? Allah ainda não me chamou. Agora pergunto eu, quando você quer uma bolada, quando você quer um trabalho, quando você quer fazer um negócio, você fica sentado em casa? Ou você prepara seu currículo, distribui seu currículo? O que você faz? Quando você quer trabalhar, para aquelas pessoas também que dizem eu não tenho possibilidade. Quando você quer um trabalho, o que você faz? Fica sentado em casa? Trabalha de vir até você? Ou não, a gente prepara o currículo, vamos distribuir os nossos currículos, depois levantamos as mãos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala. O que a gente faz? A gente faz isso. Então por que para o Hajj também não podemos fazer a mesma coisa? Procurar saber, investigar, procurar saber qual é o valor, quais são os requisitos. Depois de você procurar tudo isso, à noite levantar as mãos e pedir a Allah, que Allah, eu quero ir para a sua casa, e Allah, eu quero visitar a sua casa, e Allah, você aceita de mim como você está a aceitar tantas pessoas. Aceita a mim também. Aceita a mim também. Isso que nós devemos fazer. Não podemos olhar para nossos bolsos. Nossos bolsos estão furados. Não podemos olhar para os nossos bolsos. Nossos bolsos estão furados. Vamos olhar para o bolso de Allah. Aquele bolso que não tem fim. Aquele bolso que não está rasgado.
Vamos olhar para o bolso de Allah. Então vamos virar a nossa atenção para Allah. Vamos pedir a Allah. Que Allah, eu já fiz o que eu devia fazer. E Allah, aceita-me. Leva-me para a sua casa. Leva-me para a sua casa. Mesmo aquelas pessoas que têm capacidade, devemos virar a nossa atenção para Allah. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se Allah subhanahu wa ta'ala não te chamar, você não há de ir. Então virar a atenção para Allah. Pedir a Allah. E na primeira oportunidade, meus irmãos, irmos fazer Hajj. Hoje em dia, muitos de nós têm dito assim, né? Que não, esse tempo de Hajj está muito quente lá em Meca. Eu hei de ir próximo ano, quando ficar mais fresco. Eu hei de ir próximo ano. Quer dizer, nós arranjamos desculpa para tudo. Esse ano está muito quente. Está 45 graus em Meca. Está um calor muito forte, eu não vou aguentar. Então eu hei de ir próximo ano. Chega próximo ano, mesma história, próximo ano. Chega próximo ano, mesma história, próximo ano. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, num hadith, que nós não podemos atrasar, mais ou menos ver no hadith, que nós não podemos atrasar aquela pessoa que tem condição. Aquela pessoa que tem condição não deve atrasar o seu Hajj, porque ele não sabe o que pode acontecer com ele futuramente. Pode ser que ele fique doente, o hadith vem, pode ser que ele fique doente, e a doença não lhe leve ele para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que esse dinheiro que ele tem amanhã perde, e não consiga ir para a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que logo que nós tivermos condições para pagar a nossa viagem, a nossa estadia e deixar algo para a nossa família aqui, é obrigatório para todos nós efetuarmos o Hajj. É obrigatório para todos nós efetuarmos o Hajj. E neste Hajj, meus irmãos, alguém pode perguntar, ok, qual é a recompensa desse mesmo Hajj? Que estamos a falar de Hajj, temos que fazer Hajj, não podemos ficar para trás, eu tenho condições, tenho que fazer Hajj. Tá bom, nós hoje somos materialistas, o que eu ganho? O que eu ganho com o Hajj? Nabi sallallahu alaihi wasallam, meus irmãos, no hadith disse, foi perguntado por Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que ayul a'mal afdal? Qual é a melhor ação? Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu, iman billah. Ter iman em Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu. E no seu mensageiro. Depois, Abu Hurairah voltou a perguntar, e qual é a outra ação? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, al-jihadu fi sabilillah. Esforçar-se no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah voltou a perguntar, e depois qual é a outra ação? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, hajjun mabrurun. Aquele Hajj aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Hajj aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é esse Hajj? Aquele Hajj que você vai, cumpre com todo o regulamento, cumpre com todas as atividades do Hajj, com a intenção de somente agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então esta pessoa ganha o Hajj mabrur, Hajj aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é a recompensa? Qual é a recompensa do Hajj mabrur? Jannat. Jannat. Em outras palavras, é como dizer à pessoa que você está a ganhar o passaporte de Jannat. Você está a ganhar o quê? Passaporte de onde? Jannat. Quem não quer passaporte de Jannat aqui? Há alguém que não quer Jannat aqui? Todos nós queremos Jannat. Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith está a dizer, uma das melhores ações, Hajj mabrur. No outro hadith, ainda vem que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, man hajja, que aquela pessoa que efetuar o Hajj, falam yarfuth, walam yafsuq, dentro do Hajj, quando ele estiver em Hajj, não ter conversas de coisas de vergonha, de mulher, não insultar as pessoas, não falar mal das pessoas. Raja'a ka yawmin waladathu
Ele vai regressar para aqui na beira como no dia que a sua mãe deu a luz. Ele vai voltar da Hajj como uma criança que acabou de nascer. Sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Podemos ver, meus irmãos, quão grande não é esta ação da Hajj. Você ir fazer Hajj. Lá você cumprir com tudo. Não se meter em conversas desnecessárias. Não se meter em insultar, discutir com as pessoas. Qual é a recompensa que a Sallallahu está a dizer? Você, quando estiver a voltar, quando você chegar aqui na beira, vai ser como no dia que a sua mãe te deu a luz. Criança, quando nasce, nasce com pecado. Sem nada. Vai ser como você tivesse estar a ser dado um livro branco nas suas mãos. Limpo nas suas mãos. Allah subhanahu wa ta'ala, é esta recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala concede. Vem dito ainda no outro hadith, que certa vez um sahaba foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam antes de aceitar o Islam, Amr ibn As radiyallahu anhu. Ele foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e ele disse ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que olha, ó Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu quero aceitar o Islam, mas eu tenho uma condição. Eu tenho uma condição. Qual é a condição? A minha condição é que eu quero que todos os meus pecados que eu pratiquei sejam limpos. Sejam limpos. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah? Acaso você não sabe que o Islam apaga todos os seus pecados anteriores? Isto é, você aceita o Islam, você começa com um livro novo. No mesmo hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda diz: Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablah. E hijrat, naquele tempo, fazer imigração de Makkatul Mukarrama para Madinatul Munawwara, apagava também os livros, os pecados praticados anteriormente. Continuou Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda dizendo no hadith: Wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablah. E o Hajj também apaga todos os pecados praticados anteriormente. Então podemos ver, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala está pronto para apagar todos os nossos pecados. O que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, meus irmãos? Quer que a gente vá e faça o Hajj. Aquelas pessoas que não têm condição, devemos virar a nossa atenção para Allah subhanahu wa ta'ala, pedir a Allah. Da mesma forma, quando nós queremos um telefone e não temos capacidade de comprar aquele telefone, o que a gente faz? E Allah, estou a pedir telefone. E Allah, facilita eu comprar aquele telefone. Não temos emprego, o que a gente faz? E Allah, olha a minha situação, e Allah, eu tenho família para sustentar, e Allah, conceda-me emprego, e Allah. Fizemos ou não fizemos isso? Fizemos. Então, da mesma forma, vamos virar nossa atenção para Allah. E Allah, eu não tenho possibilidade, Allah. E Allah, conceda mais chance de poder chegar até a sua casa. E aquelas pessoas, meus irmãos, que têm capacidade, nós devemos apressar a ir para o Hajj. Cumprir com a nossa obrigatoriedade. Antes de ir, procurar saber o que eu devo fazer lá. Antes de eu ir, procurar saber o que eu devo fazer lá. Não é ir só por ir. Não, procurar saber o que eu devo fazer lá. Quando eu chegar lá, o que eu devo fazer. Quais são os rituais? Como é que deve ser feito? Aprender. E, meus irmãos, não podemos atrasar o nosso Hajj. Nós não sabemos quando a nossa morte vai bater as portas. Quando a nossa morte vai bater as portas. Por quê, meus irmãos? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou um aviso muito severo para aquela pessoa que tem condições, tem capacidade, mas não faz o Hajj. Conseguimos ir para todo canto do mundo, mas não conseguimos ir para o Hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou um aviso muito severo. É um aviso de levantar os nossos pelos. Nabi sallallahu alaihi wasallam, os irmãos, disse no hadith: Man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillahi al-haram.
aquela pessoa que tem capacidade, tem posse de ir para o Hajj, e ele não faz walam yahuj, e ele não faz Hajj, o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz? فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. Eu não me importo, ele que morra como um cristão ou morra como um judeu. Quem está a dizer? Nabi sallallahu alaihi wasallam está a dizer o quê? Aquela pessoa que tem condição e não vai ao Hajj. Ele que morra como se fosse um judeu ou um cristão, eu não me importo. É como hoje em dia, né? Nós aqui temos alguma situação, então você diz para a pessoa, eu não me importo. Nabi sallallahu alaihi wasallam também está a dizer, aquela pessoa que tem condição, mesmo tendo condição, não quer ir à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, não quer cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, então ele que morre como um judeu ou um cristão, é com eles, não vale a pena, eu não me importo. Podemos ver quão severo não é isso, meus irmãos. Quão severo não é isso. Quão severo não é esta chamada de atenção do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Que você pode morrer. Quem era Nabi sallallahu alaihi wasallam? Era alguém que preocupava com cada um de nós. Era alguém que preocupava como todas as pessoas do mundo entrarem no Islã. Era essa preocupação dia e noite do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que as pessoas, toda a humanidade possa aceitar o Islã? Mas olha o que ele está a dizer para aquela pessoa que tem condições e não vai fazer Hajj. O que ele está a dizer? O que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer? Ele que morra como um judeu, como um cristão. Então é por isso, meus irmãos, nós devemos cumprir com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala deu capacidade a nós devemos cumprir com essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a gente vai para o Hajj, quando a gente vai para o Makkatul Mukarrama, Madinatul Munawwara, meus irmãos, existem certas lições que nós extraímos dessa mesma viagem. A primeira lição, meus irmãos, qual é que é? Meus irmãos, se nós formos a ver os ibadat, se nós formos a ver ibadat, salat é uma ibadat físico. Nós agora vamos fazer salat, é uma ibadat físico. Zakat é uma ibadat monetária. Vamos tirar nossos bens para pagar zakat. Hajj é uma ibadat física e monetária. Então é por isso que Hajj tem esta grande admiração para a parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ali você gasta seus bens e também vai o seu físico. É por isso que enquanto ainda temos força nos nossos corpos, vamos aproveitar, realizar o nosso Hajj. Vamos aproveitar, realizar o nosso Umrah. Quantas vezes nós pudermos, quantas vezes nós conseguimos, vamos fazer. Depois, uma outra lição, meus irmãos, que nós tiramos no Hajj. Hajj é uma escola. Hajj é uma escola. Hajj nos disciplina. Como? Por exemplo, você quando está no estado de Ihram, quando você está no estado de Ihram, não pode usar perfume, não pode usar sabonete, não pode manter relações sexuais com sua esposa. Então, Hajj nos disciplina. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. É uma disciplina do Hajj. E não para por aí, meus irmãos. Hajj ensina-nos que todos nós somos iguais. Hajj ensina que todos nós somos iguais. Qual é a roupa que a gente usa no Hajj? Qual é a roupa que se usa no Hajj? Ihram. Qual é a marca de Ihram? Qual é a marca de Ihram? Se eu perguntar aqui qual é a marca de roupa que a gente usa, qual é a marca? Adidas, estou ver aqui à frente, Adidas, Nike. Quais são outras marcas? Conhecemos nós. Não tem ninguém que vende roupa, hein? Qual é a marca que a gente usa? Adidas, estou a lembrar, estou a ver Adidas aqui com a Ali, estou a lembrar. Nike. Qual é a outra marca? Gucci, né? Fala-se assim, né? Gucci, Reebok. Ihram, qual é a marca? Qual é a marca de Ihram? Já vimos Ihram da Nike? Ihram da Reebok? Da Gucci?
E Hajj ensina-nos que todos nós somos iguais. Todos nós com a mesma roupa. Não só a mesma roupa, como também com a quantidade de roupa igual. Ninguém tem como, não, eu sou mais, vou usar mais um par de roupa. Não. Somente são 2 panos. Somente são 2 panos. Ninguém até pode usar kofia ou topi. Não tem como você dizer, não, eu sou bilionário, vou usar chapéu. Não há. Todos com 2 pares de roupa. Hajj nos mostra que todos nós somos iguais. Hajj mostra que todos nós, no mesmo sítio, Allah subhanahu wa ta'ala diz, vocês querem meu perdão, tem que estar todos no mesmo sítio, no Arafah, lado a lado, pedirem o meu perdão, é ali onde eu vou aceitar o meu perdão. No Arafah, às vezes você está ao lado de um bilionário, você é um guarda, Allah subhanahu wa ta'ala te deu a oportunidade de ir para o Meca, você está lá ao lado de um bilionário. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala ensina no Hajj, que todos nós somos iguais. A outra coisa que os ulamás dizem que Allah subhanahu wa ta'ala ensina no Hajj, ensina-nos que com esses 2 panos que hoje nós estamos a usar, não tem bordado, não tem costura. Vamos usar os mesmos panos quando a gente ir para baixo da terra. Ihram não tem bolso. Alguém já viu bolso no Ihram? Ihram não tem bolso. Kafan também não tem bolso. Então, Hajj também nos ensina isso. Olha, o vestuário que você está a usar, não pode dizer eu, não. Você não é ninguém. Todos aqui são iguais. Porque no dia que você fechar as vistas, há de ir com um vestuário idêntico a esse lá embaixo, que não vai ter bolso também. Não vai ter bolso também. Outra lição que o Hajj nos ensina, qual é, meus irmãos? O tempo já terminou. Outra lição, quando nós estamos a ir para o Hajj, nós despedimos as pessoas, né? Estou a ir para o Hajj. Estou a fazer Hajj. A gente despede as pessoas. Estou a fazer Hajj. Perdoa-me meus pecados. A gente sabe o que Hajj ensina. Você está a ir, inshallah você vai voltar. Hajj ensina-nos o quê? Que vai chegar um dia que você há de ir e não vai voltar mais. Vai chegar um dia que você vai fechar as suas vistas, há de ir para baixo da terra e não há de voltar mais. Não há de voltar mais. Então, meus irmãos, essas são algumas lições. São algumas lições que nós podemos tirar com o Hajj. E para terminar, no dia da Arafah, todos lá juntos. Uma outra lição que a gente tira no Hajj no dia da Arafah, todos lá juntos. Aquele campo aberto faz-nos pensar no dia da Qiyamah. No dia da Qiyamah, onde todos nós também estaremos no mesmo campo. Estaremos no mesmo campo. Todos nós juntos, sem roupa, sem chinelos, sem nada, pelados. Estaremos nós todos juntos para prestar as contas com Allah subhanahu wa ta'ala. Então é por isso, meus irmãos, aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a condição para eles, têm posse, vamos fazer Hajj. Não vamos atrasar o nosso Hajj. E se a gente tiver mais capacidade, meus irmãos, vamos fazer Umrah. Umrah atrás de Umrah. Umrah atrás de Umrah. E aquelas pessoas, meus irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala não deu capacidade, vamos virar a atenção para Allah. Vamos levantar as mãos, vamos chorar. Vamos pedir a Allah, que Allah faça-me chegar à sua casa. Faça-me chegar à sua casa. E se nós pedirmos, meus irmãos, com a fé, nós pedirmos com a intenção certa, com ikhlas, inshallah, Allah vai nos fazer chegar lá sem nós sabermos como. Só vamos ver que já estamos lá. Como eu cheguei aqui, nem eu sei. Então que Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, nos dê a compreensão. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.